O que está acontecendo com Richarlison? O atacante revelou que precisa de ajuda psicológica e que este é o momento mais difícil da carreira. O jejum de gols e jogos com baixo desempenho foram o reflexo da situação delicada do atacante. O início de 2023 não foi dos melhores. O atacante sofreu uma lesão no tendão da coxa durante o último jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo contra a Croácia. O Pombo marcou 3 gols pela seleção brasileira na Copa e ainda foi o artilheiro da equipe na competição. Após se recuperar dessa lesão, o atacante Richarlison voltou a se lesionar logo no início do jogo do Tottenham contra o Southampton pela 28ª rodada da Premier League. O brasileiro começou como titular, mas precisou ser substituído aos 5 minutos e saiu de campo chorando muito. Além das lesões, ele tinha uma péssima relação com o técnico Antônio Conte. Um canal de televisão argentino relatou que Richarlison e Christian Romero, jogadores do Tottenham, pressionaram a direção do clube para demitir Antônio Conte. O treinador renunciou ao cargo devido à pressão dos jogadores e também por estar em conflito constante com o elenco do clube. O técnico também se pronunciou diante dos meios de comunicação, declarando que o atleta estava, de fato, tendo um desempenho fraco na temporada e demonstrando egoísmo ao usar frequentemente a palavra eu em vez de nós. Richarlison tinha jogado 27 partidas pelo Tottenham, marcado apenas 2 gols e dando 3 assistências. Números horríveis para um atacante. Primeiramente, quero dizer que eu assisti à entrevista do Richarlison. Ele não me criticou. Ele disse que a temporada dele está uma merda, e ele está certo. Sua temporada não está sendo boa. Ele teve lesões, jogou e marcou na Champions League. Depois, foi para a Copa do Mundo e teve outra lesão séria. Ele não fez gols para a gente. Acho que ele foi honesto em dizer que sua temporada não está sendo boa. Agora, quanto ao resto da entrevista, creio que ele cometeu um erro. Quando ele fala em eu e não em nós, ele está sendo egoísta. Eu digo a todos os meus jogadores que, se a gente quiser construir algo importante e ganhar títulos, nós temos que dizer nós e não eu. Além da má fase em campo, o jogador também se envolveu em várias polêmicas. Os problemas internos estavam se refletindo nos gramados. Um bom exemplo disso foi a partida contra o Arsenal pela Premier League. O colega de seleção brasileira, Gabriel Martinelli, cumprimentou o Richarlison e ele simplesmente ignorou. Outro caso polêmico do atacante foi com o goleiro Ramsdale do Arsenal. O jogador brasileiro foi pego agredindo Ramsdale com um tapa no rosto. Logo após, um torcedor do Tottenham tentou invadir o campo e chutou o goleiro, mas a equipe de segurança do estádio conteve a situação. O derby do norte de Londres também testemunhou um tumulto generalizado, com jogadores e comissões técnicas de ambas as equipes envolvidos em empurrões no campo, e havia pouca simpatia de ambos os lados. Até o mês de setembro deste ano, Richarlison tinha marcado apenas 2 gols e mesmo assim foi convocado para participar de jogos das eliminatórias da Copa de 2026. Isso levantou muitos questionamentos por parte da imprensa, já que o jogador estava tendo um desempenho pífio. O técnico Fernando Diniz decidiu convocá-lo novamente. Assim, o atacante do Tottenham teve uma nova oportunidade de jogar pela seleção brasileira nos confrontos contra a Venezuela e o Uruguai. Richarlison teve um desempenho discreto na vitória por 5-1 sobre a Bolívia, em Belém, e chegou a chorar ao ser substituído. O choro do atacante no banco de reservas chamou a atenção de todos, e foi perceptível que alguma coisa estava errada. Já que o Brasil estava ganhando o jogo com muita facilidade, por que Richarlison estaria triste? Ao ser questionado sobre isso, o atacante respondeu as perguntas desse jeito. As coisas que eu queria ali acaba que não saindo certo, né? Mas é como eu falei ali na entrevista ali,
reflete as coisas fora de campo, né? O extracampo meu não estava muito bom, esses últimos 5 meses foi muito difícil para mim. Então, graças a Deus, ele já melhorou. As pessoas que estavam próximas de mim, só de olho no meu dinheiro, já voltei para ralar também. Então, agora, como eu falei, procurar ajuda psicológica, vou procurar um psicólogo lá na Inglaterra também para poder me ajudar. Então, acho que é importante estar bem focado para que as coisas comecem a acontecer novamente. Recentemente, Richarlison rompeu com o empresário Renato Velasco, que o acompanhava desde o início da carreira. O jogador afirmou que a tempestade já passou e agora ele poderia focar e trabalhar mais tranquilo no Tottenham e na seleção brasileira. Esperamos que Richarlison dê a volta por cima e volte a apresentar o melhor do seu futebol para ajudar a seleção canarinha.